No porto de Paranaguá, no Paraná, a espera para a descarga de navios com fertilizantes no início do ano aumentou entre março e abril do ano passado, na comparação. O tráfego de navios levava 7 a 11 dias para embarcar as suas cargas. Nesse mesmo período deste ano, o prazo aumentou para 40 a 45 dias. Pois é, Ali, o início do plantio para a próxima safra está chegando e os produtores esperam esses insumos com muita expectativa. Para falar sobre este cenário, nós vamos conversar agora com o Marcelo Melo, que é gerente de fertilizantes da consultoria Stonex. Ele já está ao vivo aqui com a gente conectado. Vamos então ver o Marcelo aqui. Ô Marcelo, bom dia para você, seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia. Bom dia. Marcelo, a gente começa então a entrevista, falando que o que deve, com a chegada de tantos navios com fertilizantes no Brasil, tomando, o Paranaguá, o Porto de Paranaguá, como um termômetro dessas compras. Então, na verdade, o que aconteceu é que nós vivemos aí, a partir do início do ano passado, 2021, uma série imensa de problemas que foram se sobrepondo no mercado internacional de fertilizantes. E isso aí culminou, inclusive, com a guerra da Rússia com a Ucrânia a partir de finalzinho de fevereiro. Então, aconteceu que havia um estresse muito grande e todo mundo vendo a situação muito complexa já com a Bielorrússia, que era um grande fornecedor do Brasil também, todo mundo preocupado com que poderia haver uma escassez de oferta para a nossa safra verão, agora a partir de setembro, outubro, a própria ministra Tereza Cristina, na época, muito preocupada. E houve um esforço muito grande, uma antecipação de compras grande. Então, isso fez surgir, na verdade, esse acúmulo bastante alto de navios chegando aí por volta de final de março, durante o mês de abril. E, inclusive, as importações em abril e maio, que foram as resultantes dessa chegada desses navios, tanto fluxo de navio tão grande, foram o dobro, o volume importado, o volume que entrou no país foi o dobro do que entrou no país no ano passado, no caso do MAP, por exemplo. No caso do KCL também foi muito a mais, Só a ureia que está entrando um pouco menos. Tá, e muito interessante. A gente vem acompanhando de perto esse mercado, Marcelo, e o preço dos fertilizantes, a gente acompanhou na época, aumentou muito, também desde o ano passado. Como você disse, com a guerra no leste europeu, os preços subiram também mais ainda, Agora, como que vocês estão prevendo, em termos de mercado, os preços devem já se acomodar, Já está melhor aí para o custo de produção do produtor rural? Sim, exatamente essa situação. Se nós tomarmos janeiro do ano passado, janeiro 21, até o auge dos preços, nós tocamos os maiores preços da história de fertilizantes agora em final de março desse ano. E o último repique de preço foi exatamente quando estoura a guerra. A Rússia é importante fornecedor de todo o NPK, as três famílias aí dos três segmentos. E então, com a guerra, o preço foi ao ponto mais alto, já vinha alto e daí subiu mais ainda. Nessa situação, o preço do fósforo, que é muito importante, multiplicou por 4,4 comparado ao que era em janeiro do ano passado. O do potássio multiplicou por 3,7 e o do nitrogenado também cerca disso. E agora, a partir de final de março, os preços recuaram. Já estão recuando bastante, então fósforo caiu como 30%, potássio caiu aí perto de 15%, e ureia chegou a cair 40%, 45%. Agora, na verdade, até por conta da safrinha, a ureia já está no sentido inverso, ela já está começando a subir e ela deve subir, ela já subiu uns 10%, do momento mais baixo que ela tocou agora há umas 3 semanas, deve subir aí mais uns 10, 20%, quer dizer, no total ela vai subir uns 25 a 30, digamos, até setembro, outubro, tá? Agora, em relação aos custos, nós estávamos falando há pouco, essa questão dos navios, eles pagam mais por ficarem parados, isso é repassado ao comprador. Também tem a questão dos caminhões, Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esses custos, que são repassados para quem acaba comprando, esses fertilizantes. Sim, o fertilizante colocado lá nas áreas agrícolas brasileiras, ele é a soma de alguns fatores. O primeiro fator é o que a gente chama do preço CFR Brasil, ou seja, o preço custo e frete colocado no porto brasileiro. Então não descarregou ainda,
mas já saiu, o Brasil importa 85% do fertilizante que ele consome, do NPK que ele consome, então saiu do exterior e chegou, atracou no porto brasileiro. Esse é o preço CFR, é o mais importante, ele talvez represente 80%, 85% do valor do fertilizante colocado lá na fazenda. Mas depois disso, você tem que internar essa carga, então você tem que tirar do navio, internar a carga. Enquanto você está fazendo isso, você tem esse custo da logística, né, que a gente chama de demurrage, é uma palavra internacional, e que nada mais é o seguinte: o navio parado é como se fosse um táxi parado na porta da tua casa. Talvez você não esteja pagando tanto quando ele está rodando, mas você paga um taxímetro parado, mais ou menos, né? E o que significa isso? Se o navio ficar parado no porto, aquele capitão daquele navio não vai conseguir fazer o navio rodar, tá certo? Não consegue descarregar a carga, pôr outra carga e para sair para outro porto. Então, tem um acordo aí que é uma espécie de uma multa de um valor enquanto o navio está parado, para cada dia que ele está parado. Isso aí realmente é de responsabilidade de quem contratou a carga. Não no caso de containers, que é uma exceção, mas no caso da carga solta, que é o grosso do que entra em fertilizantes, é de responsabilidade de quem contratou a importação e pagou por essa situação. E, obviamente, isso aí vai ser repassado lá na ponta, porque é custo. Isso, em alguns momentos, chega a 10% do valor do custo. Aí você tem outros vários custos para internar e, inclusive, o frete local, que também está bastante pesado, né, por conta de todo o problema com o diesel, todo o aumento do petróleo, até que chegue lá na fazenda, nas áreas agrícolas, né? Então, essa é a somatória, é o que vai dar o preço final lá. Tá aí, muito interessante essa explicação, Marcelo. Muito obrigada pela participação, viu? Em breve a gente agenda uma nova entrevista sua para falar sobre o início da safra, né? Daqui a 2 meses os produtores já vão a campo, aí a gente saber um pouco mais também como que o mercado se comportou desde então. Obrigada, um ótimo dia para você e até a próxima. Obrigado. Obrigado a vocês.